Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 12 minutos. Manhã de segunda-feira, 19 de agosto de 2023. Estamos começando mais uma semana pela misericórdia desse Deus glorioso, nosso Deus, a quem nós servimos. Deus abençoe, queridos, e continue derramando bênção sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui ao vivo com a nossa programação Bom Dia com Cristo. Você que está em casa, meu querido, está nos acompanhando agora também nas nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado. E nesta manhã eu quero trazer para você um assunto bem interessante, que muitas das vezes as pessoas perguntam como fazer a vontade de Deus, como que isso é feito. Então é uma das frases mais comuns entre crentes hoje e descrentes. Muitos dizem assim, se Deus quiser. Mas esta frase apresenta um problema. Ah, se Deus quiser. Mas como saber se Deus realmente quer? Então, de fato, a palavra de Deus nos dá ordens para conhecer a vontade de Deus. Todos nós temos preocupações com a vontade de Deus. E parece-me que nos últimos anos, esta preocupação tem aumentado cada vez mais. Talvez pelo fato de que vivemos numa das épocas mais complicadas da história do mundo, da humanidade. E achamos que somente com muito suor e grandes lutas que vamos descobrir o plano que Deus tem para nossas vidas, para cada um de nós. Ou talvez pensamos que descobriremos sua vontade através de revelações especiais, profecias, visões, sonhos. Mas eu quero dizer para você, e gostaria de afirmar também, que 99% da vontade de Deus para as nossas vidas já foram reveladas e está debaixo do nosso nariz. Nós temos a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela contém 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos acerca da vontade de Deus. E todos inspirados por Deus. E essa é a razão de existir na Bíblia, porque ela contém a vontade de Deus para mim e para você. Sabe? Então, aqui nós temos os mínimos detalhes da vontade de Deus que revela a sua vontade para nós, para o ser humano. A Bíblia nos mostra alguns ensinamentos básicos da vontade de Deus, como, por exemplo, fugir da hipocrisia. De nada adianta ficarmos invocando o nome do Senhor, profetizar e até mesmo operar curas, milagres, se formos crentes nominais e não temos um compromisso sério com Deus. Hoje nós temos pessoas que buscam fama através do Evangelho, buscam se destacar através do Evangelho, mas não buscam levar a fama de Deus. Deus é quem precisa ter fama. Jesus é quem precisa ser conhecido. Viver o Evangelho. O Evangelho hoje, e sempre de uma maneira geral, o Evangelho ele tem poder e funciona quando ele é vivido na prática, quando seus princípios são equivalentes ao nosso modo de vida, ou quando a nossa vida for equivalente à pregação de Jesus, as boas novas, o Evangelho. Resistir a provações. Devemos aprender com a palavra de Deus a ficarmos resistentes nos momentos de pressão, de tribulações e angústia, que é onde Satanás procura nos derrotar com suas ações diretas, causando tempestades nas nossas vidas. Então toda tentação e provação já chega até nós
com um escape dado por Deus. A palavra nos diz, Jesus fala para Deus, guarda-os no dia da tentação. Então a vontade de Deus para as nossas vidas está descrita na sua palavra. Ali no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 23 ao 32, nós temos duas situações. Primeiro é o batismo de João, e o segundo é a parábola dos dois filhos. No batismo de João diz assim o texto. João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 23 ao 27, abre aspas, diz assim: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridades fazei isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhe: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá então, porque não o creste? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E Jesus disse-lhe: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. E na parábola dos dois filhos, versículo 28, Mateus, versículo 28, até o versículo 32, nos diz assim, abre aspas. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E disseram eles: O primeiro. E disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Aqui nós temos a situação dos religiosos, que eram esses que perguntaram a Jesus, e nós temos os publicanos e as meretrizes. Os publicanos eram funcionários públicos que eram odiados pelos judeus. E as meretrizes, prostitutas da época, eram odiados pelos judeus. Mas esses creram no batismo de João Batista. Então, nós temos que ter cuidado para não agirmos como religiosos, em vez de agirmos como servos de Deus, como filhos de Deus. Tem muita gente vivendo a religiosidade em vez de viver o Evangelho, sabe? Então hoje eu gostaria de destacar, baseado nesses textos que eu li aqui, em Mateus capítulo 21, do versículo 23 ao 32, sendo que do 23 ao 27 fala do batismo de João, e do 28 ao 32 fala parábola dos dois filhos. Então eu quero tratar 3 pontos. Primeiro ponto é aceitando a autoridade de Cristo como palavra final. E muitos não aceitam a autoridade de Cristo como palavra final. E precisamos aceitar. Muitos agem como religiosos. Então, nesse texto, nós podemos observar nos textos lidos de Mateus 21, 23 ao 52, podemos observar que a autoridade de Jesus, do Senhor, nosso Salvador e Senhor, está sendo questionada pelos religiosos. Dentro da sociedade judaica, o direito de ensinar era somente conferido pelos escribas, ou por um de seus principais representantes, e somente era concedido a alguns que tivessem completado os estudos exigidos, e geralmente aos pés
de algum instrutor ou instrutores reconhecidos pelo judaísmo. Então, neste exemplo aqui, podemos observar na vida de Paulo, cujo instrutor foi Gamaliel. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, de acordo com Atos 22, versículo 3. Normalmente, quando o curso terminava ali, no judaísmo, havia uma cerimônia onde o diplomado recebia uma chave, que era o símbolo da interpretação da lei. Ora, Jesus de Nazaré não possuía essa credencial. O que acontecia também com o profeta João Batista, que era aceito pelo povo e era engolido de goela abaixo pelos líderes religiosos, que não aceitavam, mas o povo aceitava João como profeta, porque tinham medo de desagradar o povo. Deus, Jesus, quando nos chamou para o povo, para aquele que precisa ouvir o Evangelho. Jesus foi para o povo, para os doentes, porque os religiosos o rejeitaram. Assim como tem o rejeitado o Evangelho genuíno da Bíblia. Os religiosos, eu passei ontem, hoje é aniversário do Bruno, meu filho, e ontem nós saímos para jantar e passamos em frente a um templo que tinha tanta iluminação, jogo de luz, assim, que eu achei que não tivesse mais igreja naquele lugar. A minha esposa falou, ali não era igreja? Eu falei, pois é ainda uma igreja. Então a religiosidade está tomando conta das verdades bíblicas, estão assumindo. Então daí vem a pergunta inteligente de Jesus. O batismo de João é dos céus ou dos homens? Mateus 21, 25. Se os escribas e fariseus dissessem dos céus, Jesus lhe perguntaria, então por que não crestes? Se eles dissessem dos homens, provocariam um povo. E uma vez que o povo considerava João um profeta por excelência. Até porque foi o próprio João Batista que apresentou Jesus ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, do homem, do mundo. Eu não sou digno de atar as sandálias das suas alparcas. Então a grande verdade é que Cristo é a palavra final da revelação da vontade de Deus. Sua autoridade não se fundamenta na razão, mas na alma que aceita a sua vontade. Eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E da mesma maneira eu tenho que deixar de fazer o que a Bíblia diz que eu não posso fazer. Nós podemos ver que as pressões do mundo são muitas. Satanás não quer que sigamos este modelo de vida, o modelo bíblico. Mas Cristo deve ser nossa fonte de ensino, de inspiração e revelação de Deus pela autoridade de sua palavra. A primeira expressão da vontade de Deus para as nossas vidas é que aceitemos a autoridade de Cristo como palavra final, sendo gratos por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. A segunda expressão da vontade de Deus é não se limitar apenas à intenção de fazer a vontade de Deus. Não se limitar apenas à intenção de fazer a vontade de Deus. Aqui no versículo 28 diz assim, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Alguém já disse que de boa vontade ou de boas intenções o inferno está cheio. Às vezes, a distância entre as boas intenções e as boas ações é maior do que parece à primeira vista. Então, quando não há verdadeira disposição de fazer a vontade de Deus, de nada vale a cortesia nas palavras.
que podem esconder uma hipocrisia, e a hipocrisia é condenada por Deus. Deus quer ação do seu povo. De nada adianta elaborarmos planos, meditar neles, colocar até mesmo no papel, se nos falta as ações correspondentes para aquele plano, para aquele projeto. Pelos textos que nós lemos aqui na Palavra de Deus, podemos ver o valor das obras em relação às boas intenções. Deus quer que seu povo seja zeloso, que trabalhe com todo amor. Paulo, na primeira carta que ele escreveu a Corinto, ao povo de Corinto, no capítulo 15, versículo 58, nos diz, abre aspas, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então a primeira expressão da vontade de Deus é que aceitemos a autoridade de Cristo como palavra final, não deixando que o mundo nos pressione para conformarmos ao seu padrão, ao padrão do mundo. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Jesus, quando foi tentado aqui em Mateus capítulo 4, Satanás disse a ele, olha, todos esses reinos eu te darei, que era o mundo. Se prostrado me adorares. Isso quer dizer que nós, se adorarmos a Satanás, vamos ter impérios, vamos ter fama, vamos ter conquistar muitas coisas, mas vamos nos afastar de Deus. Sabe? Então a primeira expressão da vontade de Deus é que aceitemos a autoridade de Cristo como palavra final. A segunda expressão é que não nos limitemos apenas à intenção de fazer a vontade de Deus. A terceira expressão é uma expressão bem específica da vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós não podemos nos limitarmos, mas temos que estar 100% com a visão, a vontade, o foco na vontade do Senhor. Rei Josafá, certa vez, ele falou que a nossa visão seja a vontade do Senhor. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui nessa manhã é que examinar honestamente as decisões tomadas anteriormente. No versículo 30 diz assim o texto, abre aspas, Mateus capítulo 21, versículo 30 diz, abre aspas, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Então pode dar-se o caso de alguém ter consciência de que não está fazendo a vontade de Deus. E aí é hora de refletir melhor, arrepender-se e reencontrar o caminho certo. A mudança de atitude mostra reflexão, humildade e desejo de agir acertadamente no futuro. Isso são qualidades que agradam a Deus. Deus sempre dá oportunidade para que o homem mude sua vida através da palavra, da pregação e do ouvir a palavra de Deus. E temos como exemplo positivo a conversão de Saulo de Tarso, ali em Atos 9, versículo 15 e 16. Ele era perseguidor. Ele tinha uma carta assinada pelas autoridades religiosas de Israel, de Jerusalém, para colocar no cárcere ou até mesmo matar aqueles que resistissem. Mas quando ele viu aquela grande luz ali em Atos 9,15, algo que ele nunca tinha visto antes, e ele perguntou de imediatamente, Senhor, porque não era algo natural, era sobrenatural. E ele disse, Senhor, quem és? Imediatamente ele ouviu a voz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Nós devemos ter hombridade suficiente para mudar
quando percebemos que estamos trilhando um caminho que desagrada ao Senhor. Os turrões, teimosos, os resistentes, não chegarão a lugar algum. Estão lutando contra Deus. Então aí nós podemos concluir que nós vimos aqui nesse bate-papo 3 maneiras pelas quais podemos fazer a vontade de Deus. Primeiro, aceitando a autoridade de Cristo, sabendo que Ele é aquele que exerce, de fato, toda a autoridade. E foi Ele mesmo que disse, Mateus 28, 18, abre aspas, é-me dado toda a autoridade, no céu e na terra. Ponto. Também nós vimos aqui que não se limitando à intenção de fazer a vontade de Deus. Alguém já disse, de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta ficar só com a intenção de fazer. De nada adianta sermos bem intencionados. Precisamos estar dispostos a fazer, a trabalhar no reino de Deus. E em tudo o que for preciso, devemos fazer tudo como estivéssemos fazendo para o próprio Deus. E terceiro ponto que nós vimos, examinando honestamente as decisões. Se em qualquer momento de nossa vida descobrirmos que estamos trilhando um caminho em desacordo com a vontade de Deus, precisamos estar dispostos a mudar nossa rota para nos ajustar à vontade de nosso Deus. Aprendendo a fazer a vontade de Deus, nós seremos felizes e abençoados por Ele. Então a pergunta que a Bíblia nos faz é, você está dentro da vontade de Deus, claramente expressa nas suas palavras, ações e atitudes? Não é fácil viver o Evangelho, mas o Evangelho veio fácil para nós vivermos a vontade de Deus. Amém? Manda um abraço, pastor Nilo, meu amigo, meu amigão, né, vamos dizer assim. Que Deus abençoe, pastor. Abençoe sua família, esposa, irmã Valda, filho e filha, netos e netas. Né? Que o Senhor derrame bênção sobre o teu ministério em nome de Jesus. Flávio, meu irmão, meu vizinho, meu amigo. Deus abençoe, derrame bênção sobre a sua vida, a sua esposa Ana, seus filhos. E viva as bênçãos de Deus. Minha irmã, minhas irmãs lá em Camaragibe, Deus abençoe. Né? Manda um abraço, pastor Marco Lacerda também. Deus abençoe, pastorzão. Ramilson, lá em Natal, Rio Grande do Norte, Deus abençoe. Lindoval Farias, lá em Camaragibe, Pernambuco, Deus abençoe grandemente. E derrame bênção sobre as suas vidas em nome de Jesus. Tenhamos uma semana alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que